Estamos ao vivo, paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nós já vamos dar início aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre prosperar é somente para aqueles que semeiam e perseveram. É o tema que o Espírito Santo de Deus pôs em meu coração enquanto eu pensava sobre aquilo que nós iríamos falar na noite de hoje. Eu quero dar aqui o meu muito bem-vindo a você que está chegando agora. A paz do Senhor Jesus. Minha esposa está aqui, sempre ao meu lado. Deus te abençoe, meu amorzinho. E nós já vamos dar início aqui. Enquanto isso, peço que você compartilhe, chame aí outras pessoas para estarmos juntos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre a prosperidade de Isaac, perseverando e prosperando como Isaac. Deus abençoe, meu amor, seja bem-vinda. Nós vamos ler alguns textos de Gênesis capítulo 26, mas enquanto isso eu peço que você envie essa live para outras pessoas. Eu vou enviar aqui também para alguns amigos, e aí você envia aí também para alguns dos seus amigos, para que nós possamos juntos transbordar na vida de outras pessoas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Fique conosco, nós vamos falar aqui sobre assunto de perseverando e prosperando como Isaac. Eu quero orar com você neste momento. Deus abençoe Jonas, Deus abençoe Thaís. Eu quero orar com você e nessa live aqui eu vou trazer alguns códigos, algumas chaves da prosperidade de Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. E vamos seguir mais ou menos na mesma linha da primeira live que nós fizemos, falando sobre Abraão, e hoje nós vamos falar sobre Isaac. Então eu quero orar com você neste momento, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós somos agradecidos por essa oportunidade, por essa dádiva que o Senhor nos concede, meu Pai, de podermos aqui estarmos juntos para crescermos mais um pouco na graça, no conhecimento da Tua Palavra. Pedir a Ti, ó Deus, pelo Teu Espírito, que o Senhor venha iluminar a nossa mente, venha nos dar sabedoria e entendimento, venha nos dar graça e direção pelo Teu Espírito para que nós possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, em tudo quanto nós fizermos, através de nós, por meio de nós, através do Teu Espírito. Pai, eu Te peço, ilumina a nossa mente, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para que nós possamos enxergar o Espírito que há por trás das letras. Meu Deus, neste momento eu te peço que o Teu Espírito venha pôr a semente do reino em nossos corações e que venha frutificar, meu Deus, 100 vezes mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Gênesis capítulo 26. Nós vamos fazer aqui alguma leitura, alguns versos, e vamos discorrer sobre prosperar é somente para aqueles que semeiam e perseveram. Observe, não tem possibilidade alguma de alguma pessoa prosperar sem ela perseverar naquilo que ela faz. Não há possibilidade. Não há como ela prosperar em qualquer área da vida dela sem ela perseverar naquilo que ela faz. Então observe que o segredo de toda prosperidade, está ligado à capacidade de você perseverar em algo. O segredo da prosperidade de Isaac foi pelo fato de que ele perseverou naquilo que ele estava realizando. E aí, Gênesis capítulo 26, o verso de número 12, a partir do verso de número 12, o texto vai dizer assim, amor: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 toporum, porque o Senhor o abençoava. Observe, o texto diz que semeou Isaac naquela terra. O primeiro ponto que eu entendo no texto é que sementes são apenas sementes
elas precisam ser semeadas. Enquanto a semente ela está em tuas mãos, ela é apenas uma semente. Ela não deixa de ser uma semente enquanto ela estiver em tuas mãos. E o problema é que as pessoas elas recebem a semente. O texto diz, Paulo ele escreve lá à igreja de Coríntios, no capítulo 9, ele extrai esse texto dos Salmos, e ele diz que Deus dá a semente ao que semeia. Então observe, mas Deus também dá pão para aquele que é faminto. Mas para quem quer semear, Deus dá semente. Então, sementes elas são apenas sementes enquanto elas estão em tuas mãos. Deus ele já colocou a semente nas suas mãos. Para você prosperar em 2023, a semente já está em tuas mãos. Eu costumo dizer que quando Deus ele cria Adão, quando ele faz Adão e ele coloca Adão lá no Éden, e aí Deus abençoa Adão, a família, quando Deus abençoa o primeiro casal, nós estávamos dentro de Adão. Mas nós temos um viés tão limitado, um viés tão negativo, que nós só pensamos na negatividade da coisa, né? Se é que podemos dizer assim. Mas nós só pensamos na negatividade. Porque o que passou para a humanidade foi a morte, não foi o pecado. Mas a bênção que estava dentro de Adão passou para nós também. Então a bênção deles multiplicarem, da multiplicidade, existe a palavra? Da multiplicação, estava dentro de Adão e passou para nós. A bênção da fertilidade, a bênção de crescer e ser prósperos, a bênção deles terem filhos, que estavam dentro de Adão e Eva, passou para nós. Então, observe, semeou Isaac naquela terra. Sementes são apenas sementes enquanto estão nas tuas mãos. Agora, depois que você planta, elas passam a ser um fruto. As sementes, elas precisam ser semeadas. O problema é que as pessoas elas estão cheias de sementes, mas elas não semeiam. Eclesiastes vai falar o Salomão, ele vai dizer que ele semeia em todo tempo, porque ele não sabe qual daquelas sementes que vão frutificar. Então observe esse código de Salomão. O segredo está em semear em todo o tempo. A chave é semear em todo o tempo. O problema é que as pessoas elas estão deixando de semear. Elas não estão semeando. E aí elas querem colher o fruto. O que eu estou fazendo aqui nesta noite é semear. E o fruto virá. Então observe. O texto diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O segundo ponto é, precisa ter a bênção do Senhor. O que fez a semente frutificar e dar 100 por um, é que o Senhor abençoava Isaac. Então, para nós que somos servos de Deus, nós temos a bênção de Deus. O texto diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor fez com que a semente de Isaac, amor, ela frutificasse 100 vezes mais, por uma única semente. A bênção do Senhor fez com que a semente de Isaac, ela frutificasse 100 vezes por uma semente. Sabe o que é isso?
é você ter uma semente, você plantar uma única semente e essa semente ela produzir 100 árvores de sementeiras. Ou seja, quando você tem a bênção de Deus, a bênção de Deus vai fazer aquela semente frutificar 100 vezes mais. Mas é interessante que uma semente, quando você planta ela, você até pode contar quantos frutos terá naquela árvore. Você pode até contar quantas árvores terão daquela fruta. Uma única semente que Isaac plantou fez com que ele frutificasse 100 vezes mais, por causa da bênção do Senhor. Agora, não adianta ter a bênção e não plantar. Eu vou repetir. Não adianta você ter a bênção de Deus, você ser uma pessoa que tem a bênção de Deus na sua vida e você não plantar a semente. Algo eu tenho a bênção, eu tenho a promessa, eu tenho o chamado. Ah, tudo bem, mas e a semente? Você tem plantado esta semente? Porque Deus ele até fez promessas sobre a minha e sobre a sua vida. Às vezes Deus até fez promessas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu negócio, de você ser uma pessoa próspera. Mas a pergunta é, você tem plantado esta semente? Pai Senhor, o Danilo, grande amigo, graça e paz, Deus abençoe. Um grande abraço. Então a pergunta é, Deus ele tem te abençoado, ele tem te dado as sementes, e a pergunta é, você tem plantado esta semente? Você tem plantado as sementes que Deus tem te dado? E aí a pergunta que eu faço é, que tipo de semente você tem plantado? Que tipo de semente você tem plantado? Essa é a pergunta que eu faço para você nesta noite. Nós estamos falando com um tema sobre Isaac. O tema é Isaac, prosperando como Isaac. Prosperar é somente para aqueles que semeiam e perseveram. E aí nós já falamos sobre os códigos aqui, já introduzimos aqui falando sobre o segredo da prosperidade de Isaac. Porém, observe, que tipo de semente você tem plantado? Que tipo de semente você tem plantado? E aí eu quero falar com você aqui sobre sobre alguns tipos de sementes. Por exemplo, o sêmen. O sêmen, quando você planta o sêmen, você vai gerar o quê? Filhos. A palavra semente e a palavra sêmen, elas são correlatas, elas são sinônimos até mesmo. A palavra semente e sêmen, elas derivam da mesma origem. Então, quando você planta um sêmen no útero de uma mulher, da sua esposa no caso, você vai gerar filhos. A Bíblia vai relatar a história de um homem que quando ele tinha relação com a esposa, ele lançava o sêmen fora, ou seja, a semente. E aí, essa semente não frutificava. O útero não gerava. Outro tipo de semente. Tempo de estudo. Observe. A pessoa ela quer ter o conhecimento em qualquer área da vida dela. Ela quer ter a sabedoria, ela quer ter o conhecimento, mas ela não investe em tempo de estudo. Então você que quer ser próspero no ano de 2023, a pergunta é, quanto tempo de estudo você está semeando? Algo eu quero adquirir conhecimento na área financeira. A pergunta é, quanto tempo de estudo sobre finanças você tem investido nessa área? Hugo, eu quero investir tempo em relacionamento, eu quero ter bons relacionamentos. Ao nosso irmão Paulo César, Paz do Senhor, meu querido, Deus abençoe, grande abraço. Você quer investir tempo, eu quero ter um bom relacionamento com a minha família. Quanto tempo você tem investido nisso?
Hugo, eu gostaria de ter crescido mais sobre finanças, sobre qualquer outra área aí relacionada à minha vida, autoconhecimento. A pergunta é: quanto tempo você tem semeado? Quanto tempo você tem plantado nessas áreas que você quer crescer? E eu desafio você a pegar aí o seu caderno e colocar aí como meta, como objetivo para 2023, 3 principais áreas da sua vida que você quer crescer. E aí você vai investir tempo, você vai semear tempo. Observe, Isaac, ele só prosperou, ele só alcançou as promessas que foi destinada a ele, porque ele perseverou e porque ele semeou. O texto de Gênesis 26, 12, ele é bem claro, ele diz: e semeou Isaac naquela terra. A pergunta é: em qual terra você tem investido o seu tempo? Em qual terra você tem colocado as suas sementes? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo. Eu quero que você me responda aqui nos comentários. Em qual terra você tem semeado a sua semente, o seu tempo? Será que é na terra do Netflix? Na terra do... será que você tem semeado o Netflix, redes sociais? Ou você tem semeado o conhecimento? Ou você tem semeado o autoconhecimento? Ou você tem semeado tempo de qualidade com a sua família, com os seus parentes, com os seus filhos, com o seu cônjuge? Então observe, Isaac, ele semeou naquela terra. E a semente que ele semeou fez com que ele prosperasse, por causa da bênção do Senhor que estava sobre a vida dele. Então, se você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, e você semear a semente que você quer que ela frutifique, não tem como dar errado. Terceiro tipo de semente: dinheiro. Como assim, Hugo? O dinheiro é uma semente. O salário é uma semente. A sua renda é uma semente. Então, se você pega o seu dinheiro e planta o seu dinheiro, você semeia o seu dinheiro em uma terra frutífera. Frutífera, que fala, amor? Frutífera. Amorzinha é expert em português, eu tenho aprendido muito com ela. Deus abençoe, meu amor. Então, quando você pega o seu dinheiro e investe em uma renda fixa ou uma renda ativa, passiva, você vai transformar esse dinheiro em uma semente. E aí o tempo vai frutificar esse dinheiro. Mas a questão é: você tem semeado com o seu dinheiro? Aonde você tem semeado o seu dinheiro? Em conhecimento? Você tem semeado o seu dinheiro aonde? Em coisas passivas que somente tiram o seu dinheiro? Ou você tem investido o seu dinheiro em custos? As pessoas não sabem a diferença de custos e despesas. Mas o grande segredo para você sair das dívidas é cortar as despesas e aumentar os custos. Porque uma empresa, ela só funciona quando ela investe em custos. Por exemplo, uma máquina. Uma máquina é um investimento. Mas quando ela chega ali no meu estabelecimento, ela se torna em custo. E aí esse custo vai começar a produzir. E é mesmo assim na sua vida. Corta as despesas e investe em investimento em custos. Então, Isaac, ele prosperou porque ele semeou. Eu gostaria muito de prosperar em 2023. Eu gostaria muito de crescer o meu patrimônio em 2023. Eu gostaria muito de ter a minha finança melhorada, a minha saúde financeira melhorada. Você precisa semear. Você precisa plantar. Você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Você precisa criar outras fontes de renda. Você precisa semear. Então observe, você semeia hoje e colhe hoje. Eu vou repetir. Você semeia hoje e colhe hoje mesmo. Como assim, Hugo? Que doideira é essa? Não tem como você colher amanhã. Eu sei que nós estamos acostumados, né? Eu vou semear agora para colher no futuro.
Mas a verdade é que nós só colhemos no hoje. Nós só colhemos no agora. Então, quando você semeia hoje, você colhe no hoje, você colhe no agora. Observe, o futuro, ele não existe no sentido de amanhã eu vou colher. Não, você vai colher hoje, porque só existe o hoje para nós. Observe, o texto vai dizer que Isaac, no mesmo ano, ele colheu 100 por um. No mesmo ano, Isaac, ele colheu 100 por um. Aí a palavra hebraica para ano é sanar. A palavra hebraica para ano é sanar, que significa como uma revolução de tempo. Olha só, Isaac, ele colheu no mesmo ano. Ou seja, quando ele semeia a semente, quando ele coloca aquela semente na terra para germinar, no mesmo ano, ou seja, na revolução do tempo, ele colheu. Hugo, o que isso quer dizer? Quando você semeia, você vai colher no mesmo ano. Ou seja, a partir do momento que você semeia, você já começa a ter um princípio da colheita. Eu vou repetir isso. A partir do momento que você semeia, você já começa a ter uma revolução do tempo. E isso já é o princípio da colheita. É por isso que muitas pessoas elas vivem frustradas. Porque elas não estão vendo o resultado visível da colheita, elas se frustram. Mas a partir do momento que você tem um entendimento que quando você semeia na terra e na revolução do tempo, ou seja, a partir do momento da semeadura, você já está tendo uma colheita. Então, toda transformação, a pessoa que investe em conhecimento, ainda que ela comece a estudar hoje, ela já começa a colher hoje. Ainda que ela comece a investir hoje, ela abriu a conta dela numa corretora e já colocou o dinheiro dela ali, ela já começa a colher hoje. Por quê, Hugo? Porque ela está tendo uma transformação. Ela está mudando o mindset dela. É por isso que a colheita é no agora, não é no futuro. A colheita é no hoje, não é amanhã. Toda mudança profunda, ou seja, quando ela semeia na terra, quando ela semeia na vida dela, quando ela semeia no relacionamento conjugal, familiar, quando ela semeia no tempo de qualidade com os filhos, ela já está colhendo no hoje. Isaac colheu no mesmo ano. Então, toda mudança profunda, né? Quando você coloca semente lá na terra, aqueles que tiveram essa experiência de plantar um feijãozinho lá na quinta, sexta série. Você lembra quando você fez isso? Lembro. Que série que foi, mano? Terceira. Na terceira série. Alguns fizeram isso. Eu não fiz, talvez eu tenha faltado nessa aula. Mano. Professora Satico. Então, observe. Se você acompanhar esse experimento, a semente ela já começa a sofrer uma mudança. Acontece um movimento ali no fundo da terra. E esse já é a colheita. Por quê? Porque já está havendo uma transformação. Então você não colhe no futuro, você colhe hoje. A Bíblia diz que Isaac semeou no mesmo ano, e no mesmo ano que ele semeou, ele colheu 100 por um. Aí a palavra colher, a palavra colher ou recolher, né? Ela deriva da palavra matzah. Recolher é a palavra matzah. Ou seja, Isaac recolheu 100 por um. Ele plantou uma semente e ele recolheu 100 por um. O que é a palavra recolher, Hugo? É a palavra matzah, que significa achar algo propositalmente. Olha só, Isaac, ele colheu, mas não foi uma colheita no acaso. Eu vou repetir isso. Isaac, ele colheu 100 por um,
mas não foi uma colheita por acaso. O problema das pessoas é que elas querem prosperar. Chega final de ano, todo mundo quer prosperar em 2023. Alguns comem aí a famosa romã, outros fazem tantos tipos aí de misticismo, torcendo para alcançar uma prosperidade em 2023. E aí começa o ano, elas não têm intencionalidade naquilo que elas fazem. Intencionalidade existe, amor? Elas não são intencionais naquilo que elas fazem. Mas Isaac, ele colheu, ou ele recolheu 100 por um, porque ele fez algo proposital. Ele diz assim, e recolheu 100 por um. A palavra recolher significa achar algo propositalmente. Propositalmente. Então ele não estava à deriva, ele não estava sem um propósito. Ele semeou com um propósito. Ele tinha a bênção de Deus, ele tinha a semente e ele fez com um propósito. E aí quando ele recolhe, ele acha algo propositalmente. Ou seja, Isaac ele foi intencional na prosperidade dele. Por que eu digo isso? Porque quem quer ser próspero, quem quer alcançar a prosperidade, ele vai ser intencional em tudo que ele faz. Tudo que ele faz, ele vai estar sendo ele vai ter uma intencionalidade. Eu vou repetir. Quem quer alcançar a prosperidade, ele sempre vai ser intencional no que ele faz. Então ele sempre vai estar buscando uma forma de alcançar níveis de riqueza. E aí eu coloquei assim: você precisa ser intencional na sua vida financeira. O que você quer para a sua vida financeira em 2023? O que você quer na sua vida financeira para 2023? Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que talvez nem sabem o que quer para a vida em 2023. Eu sei que tem pessoas que vai ouvir essa live ainda e nem fez um desenho financeiro da vida. Eu ouço muito o podcast do Primo Rico, eu e minha esposa, do Thiago Nigro, e ele fala muito sobre isso. E aí eu estava comentando com a minha esposa esses dias que eles fizeram já um levantamento do próximo ano, do quanto eles vão investir no evento que eles fazem todo ano. Eles já têm um total de gasto. E eu estou falando de pessoas que já alcançou até mesmo aí os bilhões de reais. Pessoas que não têm mais limitação na vida financeira. No caso, eles não poderiam fazer qualquer coisa sem pensar em dinheiro, sem pôr limitação. Então observe, o que você quer para a sua vida 2023? A sua vida financeira. Aonde você quer estar? Na sua vida financeira, em que nível você quer estar? Você quer sair das suas dívidas? Você quer prosperar? Quer abrir o seu negócio? Quer transferir renda? Observe que riqueza é transferência de renda. Então, você tem que ser proposital. Você tem que ter intencionalidade na sua vida. E aí, os estágios da prosperidade de Isaac. Olha só, Gênesis 26, verso 13. Olha os estágios da prosperidade de Isaac. Estágios da prosperidade de Isaac. Ele diz assim, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Primeiro estágio, enriqueceu-se. O que é isso? Quando você planta a semente que Deus ele te dá, quando você semeia a semente que Deus ele te dá, quando você semeia e você tem a bênção de Deus, pode ter certeza que você vai enriquecer. Hugo, o que é enriquecer? Crescimento. O texto diz, enriqueceu-se o homem. Ou seja, Isaac ele cresceu. Ele teve um crescimento naquela terra que ele semeou.
Segundo estágio da riqueza ou da prosperidade de Isaac, prosperou. E aí eu fui buscar no original a palavra prosperar, amor, significa deixar o local. A palavra prosperar significa deixar o local, sair. Então observe, lembra algumas segunda-feiras, eu acho que foi segunda-feira retrasada, que eu falei que Abraão ele só prosperou porque ele deixou a parentela? Isaac também, e eu vou provar para você. Nós não chegamos ainda no final da aula, nós estamos no meio. Eu vou entregar os códigos daqui a pouco. Mas observe, ele prosperou. O texto diz, eu estou com o texto aqui na mão, ó. É que vai ficar meio contrário para vocês. Mas Gênesis 26, 13 diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Então esses são os estágios da prosperidade de Isaac e daqueles que têm a bênção de Deus. Você enriquece, ou seja, você tem um crescimento. E aí o crescimento é intelectual, um crescimento financeiro, é um crescimento em todos os sentidos. Isaac, ele enriqueceu-se, ou seja, ele teve um crescimento. Aí o texto diz, prosperou, ou seja, ele deixou o local. Não tem como você prosperar no local que você está. O Júlio escreveu aí, ó, por isso eu vou embora para outra terra. O que é isso, Hugo? É prosperar. Eu vejo, e eu fiquei assustado, quando eu cheguei aqui em São Paulo, alguns sabem um pouco da minha história, eu vim do interior, e aí, no trabalho que eu faço hoje, eu estou alguns meses trabalhando, e o serviço que eu faço hoje, a forma que eu trabalho hoje, eu nunca, no mês de setembro, outubro, se eu não me engano, agosto, não lembro, você lembra? O quê? Que eu recebi um salário, um pico bem alto de salário. O mês de agosto, eu recebi um salário que eu nunca tinha recebido em toda a minha vida, em 7 anos trabalhando numa empresa. Hugo, isso está ligado ao quê? A capacidade de sair dos lugares. Observe, Isaac prosperou. A palavra prosperar é a palavra sair. É a palavra deixar o local. E eu vou mostrar para vocês que Isaac, ele prosperou assim como Abraão, porque ele tinha a capacidade de deixar o local. Eu vejo pessoas que querem prosperar, querem ter riqueza, mas não têm a capacidade de sair do local. Então você que quer ser próspero, você precisa sair dos locais. Você precisa sair de alguns ambientes. Você precisa sair da roda de amigos que não vão te levar para outros níveis. E o terceiro estágio da prosperidade de Isaac é riquíssimo. E essa palavra riquíssimo significa muito poderoso. Então olha só, Isaac, ele teve essa prosperidade dentro dele. Isaac teve um crescimento muito grande. Ele cresceu com o pai dele, Abraão. Ele teve um crescimento de personalidade, de autoconhecimento. Ele teve um crescimento porque ele deixou alguns locais. Escreve assim nos comentários: eu preciso deixar alguns locais ou alguns lugares. Eu preciso deixar alguns lugares. Às vezes a pessoa ela quer prosperar, amor, e ela tá ali naquele trabalho já faz 20 anos, recebendo X salários mensais por mês. Você nunca vai prosperar. O americano, alguns anos atrás eu vi um estudo que o americano ele troca na vida toda mais de 5 vezes, 7 vezes no mínimo, de serviço, de trabalho. Por isso que o americano é um povo próspero, porque eles não criam raízes em trabalhos. Então observe, Isaac ele tinha essa capacidade de sair dos lugares. E Isaac ele se tornou alguém muito riquíssimo, ou seja, alguém poderoso. Aí eu coloquei aqui, ó, e aqui que está o X da questão: sua riqueza
pode lhe trazer alguns ônus. Tem sim muitos bônus na riqueza. E as pessoas gostam do bônus. Todos nós gostamos do bônus da riqueza. Você vai ter... você vai acessar lugares que você não tem acesso hoje. Você vai proporcionar para sua família. Isso aqui para mim é o ápice, né? É o ponto principal da riqueza. Você proporcionar para sua família coisas que vai te trazer conforto, vai te trazer bem-estar, vai te dar uma sensação de segurança, porque nós sabemos que a nossa segurança vem de Deus. A nossa segurança não está na riqueza, não está nas coisas, mas quando nós possuímos um certo nível de prosperidade, você vai potencializar a sua segurança. Você já pode morar num condomínio fechado. Você já tem aí a capacidade de andar num carro blindado. Você tem um seguro saúde. Você já vai poder proporcionar para sua família os melhores hospitais. Mas a nossa confiança não está nessas coisas. Está em Deus. Mas quando você tem a riqueza, a prosperidade, você pode proporcionar isso para sua família. Você pode ajudar outras pessoas. Você pode fazer missões. Você pode sustentar missionários. Então, olha só. Esses são os bônus da riqueza. Mas a riqueza também traz os ônus. E aí o primeiro ônus que eu vejo na vida de Isaac é ser invejado. O segundo é ser perseguido. O terceiro é... Primeiro, ser invejado. Olha só, o texto diz assim, Gênesis 26, 17. Olha o ônus da riqueza. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Observe que o texto lá de Gênesis 26, o verso 13, amor, diz assim, ó, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Verso 14, possui ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe invejavam. Então o primeiro ônus da riqueza é você será invejado. Você que quer ser rico, você que quer ser próspero, você que quer prosperar em 2023, você está pronto para ser invejado? Eu quero que você responda para você mesmo. Você está pronto para ser invejado pelas pessoas? As pessoas vão te invejar. Nossa, olha só, o Danilo trocou de carro. O que será que o Danilo está fazendo? Nossa, olha só, o Jonas abriu um negócio próprio dele. O que será que ele está fazendo? E as pessoas começam a te invejar. Por quê, Hugo? Porque é natural. As pessoas vão invejar todos aqueles que prosperam. Eles são alvos de inveja. Isso aconteceu com Isaac. O texto diz, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha o verso 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, primeiro, você é invejado. Segundo, você será perseguido. Você está pronto para ser perseguido? As pessoas querem um bônus da riqueza. Elas querem ser ricas, querem ser prósperas. Mas você está pronto para ser perseguido? O verso 16 diz, disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós, mais poderoso do que nós. Olha o que eu disse aqui, ó. Então Isaac saiu. Olha só. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Olha a capacidade de sair dos lugares que Isaac tinha. Ele não ficou brigando, discutindo com os filisteus.
Ele não ficou criando ali situações emocionais que iriam trazer até mesmo o adoecimento dele. Ele não ficou ali discutindo com o Abimeleque, com o seu povo ali, os filisteus. Ele simplesmente saiu dos lugares. É forte isso. Porque às vezes você vê que lá na empresa que você está trabalhando, você está sendo perseguido, você está sendo invejado pelas pessoas, pelos seus líderes. Eu sei de pessoas que ele não é nem um líder ainda no trabalho, mas pelo nível de influência que ele tem dentro da empresa, ele é perseguido, ele é invejado. E isso é o momento de você sair. É o momento de você sair. Então sua capacidade de prosperar está ligada ao fato de você sair dos lugares. Eu quero que você escreva. A minha capacidade de prosperar está ligada ao fato de eu sair dos lugares. Escreva aí nos comentários. A minha capacidade de prosperar está ligada ao fato de eu sair dos lugares. Você não irá prosperar como Isaac prosperou se você não sair dos lugares. Observe, Isaac ele tinha plantado uma semente, aquela semente frutificou 100 vezes por uma semente, e mesmo assim, ele saiu daquele lugar que ele estava. Agora, a sua prosperidade não pode ser um impeditivo para sair. Porque tem pessoas que ela prospera numa terra e aí ela fala, eu não vou sair daqui. Não é assim? Tem pessoas que ela prospera num ambiente, ele está no nível maior da empresa. Ele já é o CEO da empresa X. Ele já é o CFO ali da área que ele atua. Mas ele não tem coragem de sair para empreender, para criar o seu negócio próprio. E aí ele vai ser alguém limitado a 20 mil reais por mês. Hugo, mas é 20 mil, mas ainda é limitado. E o que Deus quer te dar é a capacidade de receber 100 vezes mais. O que Deus quer te dar não é somente 20 mil reais por mês. Isso aí não faz sentido nenhum. Porque observe, Isaac, ele tinha plantado uma semente. Essa semente voltou 100 vezes mais. É como se ele colocasse R$1 para investir e voltasse 100 reais. Voltasse 100 reais. Ele ia ter 101. Mas o lugar que ele estava, ainda que fez o prosperar, não o impediu dele sair. Então, independente da empresa que você trabalhe hoje, independente do ambiente que você está hoje, esse lugar não pode ser um impeditivo para você sair. Hugo, mas eu estou tão próspero, eu estou bem, eu estou prosperando. Qual é o sinal, Hugo, que eu sei que é o momento de eu sair? Quando as pessoas estiverem te expulsando desse lugar. Quando você for perseguido e invejado nesse lugar. Tiago Brunet chama isso de zona de expulsão. É como se estivesse saindo de uma zona de conforto. Então observe, sua prosperidade não pode ser um impeditivo para sair. Ah, eu estou próximo, eu estou bem aqui. Está sendo perseguido? Está sendo invejado? Talvez é o momento de você sair para alcançar níveis maiores. Aí o verso 23 diz assim, dali subiu para Berseba. Olha só, verso 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaac, por causa do seu pai Abraão, Deus faz promessas para Isaac. Mas observe, a primeira saída é, ele sai da terra que ele está e ele vai para Gerar. Aí o verso 18 diz assim, ó, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão.
e lhes deu os mesmos nomes que seu pai já havia posto. Verso 19. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, observe, Isaque agora está em Gerar, ele não está lá mais na primeira terra, ele está em Gerar. Aí o verso 20 diz assim, Danilo: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Olha só, Isaque, ele prosperou na primeira terra, ele plantou uma semente, frutificou 100 vezes. Começa a frutificar, o homem fica rico, próspero e riquíssimo. Abimeleque expulsa Isaque da terra. Isaque vai para Gerar, cava poços, poços que eram de seus pais. Agora vem ali os homens e contendem por causa daqueles poços. Isaque sai novamente e vai para outra terra. Ele acha, cava outros poços. Os pastores vêm e começam a contender por causa daqueles poços. O que é isso? Não tem como você prosperar se você não perseverar naquilo que Deus te chamou para fazer. Olha a capacidade de perseverança de Isaque. Ele perseverou, ele perseverou, ele perseverou. O problema do brasileiro é que quando ele começa algo, ele não persevera. Ele é até bom em começar as coisas, mas quando chega no terceiro ano, alguns já fecham o seu negócio. E aí entra num ciclo de 7 anos. Os 3 primeiros anos são frutos incircuncisos. E aí eles fecham o negócio no fruto circunciso. Sendo que ainda ele teria mais 2 anos de trabalho para começar a desfrutar das coisas. Vamos continuar aqui porque já vamos partir para o encerramento. Verso 23. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas. Deus, ele está te dizendo nessa noite, meu irmão: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teus pais. Meus pais não são evangélicos. Meus pais não são cristãos. Mas há um pai, o nosso pai na fé, Abraão. É o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. E aí quando ele diz: eu sou o Deus de teu pai, por Abraão ser o nosso pai na fé, muito obrigado, meu amor, essa promessa se estende a nós. Observe, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Então observe, Deus, ele vai te aparecer quando você perseverar. Eu vou repetir isso porque isso é forte, irmão. Deus, ele só aparece, e aqui eu estou falando de forma simbólica, mas Deus, ele só vai te dar um ânimo, ele só vai te dar um gás, ele só vai te engajar quando ele ver em você a arte da perseverança. É um tema de um livro esse, né? Poderia escrever um livro assim. Quem sabe? Deus, ele só vai te dar o engajamento no seu negócio, no seu trabalho, na sua família, nas suas finanças. Porque o que Deus está fazendo aqui com Isaque é dando um engajamento para Isaque. Ele diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então observe, Deus, ele só vai te dar o engajamento que você precisa quando ele ver em você a arte da perseverança. Ah, ninguém me ajuda. Aí você fica no vitimismo, né? Ah, ninguém me ajuda. Meus pais não me ajudam. Ah, ninguém me ajuda. O governo não me ajuda. O Estado não me ajuda. Mas observe,
a sua maior ajuda, e a única ajuda vem de Deus. Mas até mesmo para você ter a ajuda de Deus, Deus precisa ver em você essa arte de perseverança. Amém. Não tem como. Olha a parábola do semeador. Ele sai para semear, uma semente cai na beira do caminho, as aves de rapina vêm e levam essa semente embora. Outra semente cai entre os pedregais, né? E aí ela até nasce, mas por não ter raiz, ela seca. Outras sementes caem entre os espinhos. E aí os espinhos sufocam aquela planta. Ele já vinha de 3 tentativas. Tentativa e erro, tentativa e erro. Só que aí quando ele vem na última semente, ou quando ele vem na última tentativa ali, ele planta, a semente cai numa terra boa. E aí o texto diz, e aí o fruto, a semente, ela frutificou 1 por 30, 60 e a 100 por uma semente. Hugo, o que é isso? Deus, ele vai te dar um engajamento. Quando ele vê em você a arte da sua perseverança. O texto diz que Deus apareceu para Isaac naquela mesma noite. E eu encerro aqui. Nenhuma prosperidade é maior do que um altar levantado ao Senhor. Eu vou repetir. Nenhuma prosperidade é maior do que um altar levantado ao Senhor. Olha que coisa linda essa, amor. Lindo. Nenhuma prosperidade é maior do que um altar levantado ao Senhor. Gênesis 26, 25 diz: então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Observe, toda a prosperidade que Isaac tinha recebido, toda a riqueza que Isaac tinha recebido, nenhuma dessa prosperidade, nenhuma dessa riqueza, o status de Isaac, porque ele era um homem riquíssimo. Observe que o texto diz que Abimeleque, o rei da época, expulsou Isaac da terra. Isaac era um homem de grande influência, era um homem próspero, mas nenhuma prosperidade é maior do que um altar levantado ao Senhor. Nenhuma prosperidade na sua vida pode ser maior do que os altares que você deve levantar ao Senhor. Observe que aí na continuidade do texto vai dizer que, olha só, eu vou ler aqui, Gênesis 26, e aqui eu encerro. De Gerar foram ter com ele Abimeleque. Olha só, o que a sua prosperidade, o que a sua riqueza não faz, os altares que você levanta irá fazer na sua vida. Eu creio, aleluia. É forte, eu vou repetir. O que as suas riquezas não fazem, o que a prosperidade não faz, os altares que você levantar na sua vida irá fazer por você. Hugo, por que você está dizendo isso? Lembra que o texto diz que Abimeleque expulsa Isaac da terra? Depois que ele levanta um altar, olha só o verso 26. De Gerar, da onde Isaac tinha sido expulso, de Gerar foram ter com ele Abimeleque e o seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes a Isaac: por que vieste a mim, pois me odiais? Isaac está perguntando para eles: por que viestes a mim? Porque me odiais e me expulsastes do vosso meio? Isaac está perguntando para eles, irmão. Isaac ele nem sabia do poder do altar na vida dele. Meu Deus. Mas o que a sua riqueza não faz, o que a sua prosperidade não faz,
o altar que você levanta, Deus irá fazer na sua vida. Aleluia, eu creio. Aquela sua amizade de anos que você perdeu, o seu dinheiro não vai restituir essa amizade. Tudo aquilo que você perdeu por causa do dinheiro ou por causa da inveja de alguém, o dinheiro não vai restituir. Mas o altar que você levantar, ele tem capacidade de trazer de volta. Aleluia. Olha o texto. Disse-lhes Isaac. Isaac está falando para eles: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Olha aí. Oh, aleluia. A prosperidade de Isaac não tem essa capacidade de fazer isso. Mas o altar que ele levantou em adoração a Deus fez com que amigos se tornassem sócios. Meu Deus. Eu vou repetir. O texto diz: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que é isso? Eles estão fazendo uma sociedade com Isaac. Verso 29. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Olha só, o que o teu dinheiro não faz. O teu dinheiro nunca vai te fazer a capacidade das pessoas entenderem que você é um abençoado por Deus. Eles não reconheceram antes. Enquanto Isaac só tinha o dinheiro, entre aspas, eles não reconheceram que Isaac era abençoado por Deus, não. Mas a partir do momento que Isaac ele levanta o altar, eu vou falar de novo. Quando você começar a levantar o altar, quando você começar a sacrificar, fazer ofertas, né? Principalmente dentro das Assembleias de Deus, eu falo porque é o meio que eu convivo. As pessoas estão acostumadas a dar moedinha para Deus, a dar R$2 ali na salva. Mas a partir do momento que a sua oferta for maior do que o seu dízimo, Meu Deus. as pessoas vão reconhecer o Senhor na sua vida, mano. A partir do momento que a sua oferta for maior do que os seus dízimos, quando a sua oferta for maior do que qualquer outra coisa, qualquer riqueza, o texto diz que naquela noite Isaac levanta um altar para o Senhor. E aí o texto diz que eles reconhecem que Deus era na vida de Isaac. Olha o texto. Tu és agora o abençoado do Senhor. As pessoas vão te dizer isso. No ambiente que você estiver, Danilo. No ambiente que você estiver, Jonas. No ambiente que você estiver, Amorzinho. No ambiente que você estiver, Thalia, Cristiano, Flávio. Quem mais, João? Messias. O ambiente que você estiver, quando você levantar um altar para o Senhor, as pessoas vão te dizer: tu és agora o abençoado do Senhor. Verso 30. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Olha só, coisa linda, amor. Eram pessoas que estavam perseguindo Isaac. Eram pessoas que haviam expulsado Isaac. Eram pessoas que tinham levado Isaac para uma zona de expulsão. Agora Isaac monta um banquete, alimenta eles. Isaac deu de comer e de beber. Por quê? Porque o texto diz que aqueles que
Jesus falou isso. Que aquele que alimenta o inimigo, ele está amontoando brasas sobre a sua cabeça. Verso 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. E aí olha a coisa linda. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Porque o último poço que eles haviam cavado não tinha dado água ainda. Mas a partir do momento que ele alimentou as pessoas que estavam perseguindo ele, Deus fez prosperar aquele último poço. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Deus, ele tem muito mais para você do que você possa imaginar. Mas entenda, a prosperidade, o ato de ser próspero está ligado à capacidade de sair dos lugares. A capacidade de semear. Esses são os códigos. A capacidade de sair dos lugares. O primeiro código é esse. Você precisa sair dos lugares. Você precisa semear. E aí você verá a prosperidade de Deus em sua vida. Eu quero orar com você. Segunda-feira que vem. Primeiro dia. É o primeiro dia? Não, né? É o segundo, né? É a primeira segunda-feira de 2023. Nós vamos estar aqui com o assunto. Ainda nós vamos decidir algum assunto, mas se prepare que vai ser forte esse ano. Se Deus quiser. O mozinho está pedindo os códigos aqui, ela está escrevendo aí para vocês. Ó, primeiro código. Capacidade de sair dos lugares. Segundo código, ser proposital. Deus abençoe, Danilo. Eu vou orar com vocês. Ser proposital ou intencional. Esses são os códigos. E a capacidade de semear. Amém? Vamos orar. Deus abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento tão oportuno que o Senhor nos concedeu de podermos aqui estarmos aprendendo mais da tua palavra. Eu peço, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que aqui estiveram conosco, meu Deus. Que estas sementes venham germinar, venham frutificar no coração, meu Deus, de cada um dos meus amigos e irmãos que aqui estão. Te pedimos, meu Deus, dar-nos uma noite de paz e descanso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço.